Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar para vocês o seguinte título: Abdução alienígena. Como muitos outros elementos do fenômeno UFO, a narrativa da abdução tem uma pré-história complicada. Histórias de abdução que incluem a maior parte dos detalhes nos relatos contemporâneos do fenômeno já apareciam nos contos de ficção científica das revistas Pulp. O sociólogo francês Bertrand Meroist pesquisou quase um século inteiro de ficção científica e encontrou centenas de histórias que usavam a abdução alienígena como motivo central entre 1880 e 1940. Seguindo o padrão, esses contos apresentavam os temas essenciais da narrativa atual em detalhe. Um exemplo citado com frequência, a história de Id Tilmes, Radmo Man of Infinity, de 1934, combinava abdução alienígena e lapso de tempo, ou missing time, o fenômeno frequentemente relatado por abduzidos de perder horas, mas ter a impressão de que só se passaram minutos, com campos de trigo extremamente amassados, prenunciando os círculos das plantações da década de 1990. O cenário de abdução em Flying Saucers and the Three Men, de 1963, de Albert Bender, uma das primeiras menções do tema na literatura ufológica, emprestou da ficção científica muitas das mesmas ideias e ajudou a colocar a abdução no imaginário coletivo da comunidade ufológica. Entretanto, como o fenômeno UFO em si, ou o pânico das mutilações de gado dos anos 1970, a narrativa de abdução alienígena começou mesmo com um caso amplamente divulgado, o equivalente ao avistamento de Kenneth Arnold, ou ao aterrador caso da égua Snippy. Por volta das 22 horas e 30 minutos, no dia 19 de setembro de 1961, Barney e Betty Hill viram no céu um objeto brilhante que lembrava a fuselagem de um avião, porém sem asas, bem acima de seu carro na Rota 3, perto de Lancaster, New Hampshire. O objeto parecia segui-los e, por fim, se aproximou a poucos metros do veículo. Barney estacionou e caminhou até o objeto, mas voltou correndo ao ver rostos estranhos olhando para ele a partir de janelinhas na lateral do objeto. De acordo com os relatos posteriores do caso Hill, ele tentou se afastar, mas o som de um bip que parecia vir do porta-malas do carro os fez cair em um estranho estado de torpor. Mais dois bips se seguiram e, de repente, os rios se viram a cerca de 56 quilômetros mais adiante na estrada, sem a menor ideia de como foram parar lá. Nos dias seguintes, Betty teve a certeza de que algo extraordinário acontecera durante aquela noite. Ela leu The Flying Saucers Conspiracy, de Donald Keyhoe, começou a sonhar que era levada para dentro de um disco voador e contou o sonho para o marido. Ela entrou em contato com pesquisadores de UFOs e, quando lhes descreveu os eventos do avistamento, o casal se deu conta de que a viagem levara 2 horas a mais do que deveria. Os ufólogos insistiram para que os dois fossem hipnotizados na esperança de descobrir o que acontecera no intervalo do lapso do tempo. Foram recomendados ao Dr. Benjamin Simon, um respeitado psiquiatra de Boston, que hipnotizou os Hill separadamente em várias sessões e os regressou ao momento em que viram o UFO de perto. Sob hipnose, Barney descreveu que olhava para dentro das janelinhas da nave e via figuras que lembravam os nazistas. Sua narrativa prosseguiu, como Barney dizendo que foi capturado pelos nazistas, levado para dentro da nave e submetido a um exame físico. Estava com tanto medo o tempo todo, disse
que mal abria os olhos. Betty também disse que foi levada para dentro da nave e submetida a exame médico. Antes de ela sair, os seres lhe mostraram um mapa de pontos ligados por linhas e explicaram que era um diagrama mostrando de onde eles vinham. Após voltar ao carro, disse Betty, eles viram o UFO brilhar intensamente e alcançar voo, tomando a forma de uma bola cor de laranja e luminosa. No decorrer de 1962, essa história começou a circular entre os defensores da hipótese extraterrestre como um relato correto e crível das atividades dos tripulantes de uma nave estelar extraterrestre. O Dr. Simon, por sua vez, não concordava. Como hipnotizador profissional experiente, ele sabia que a regressão hipnótica pode incluir grande quantidade de fantasia e conteúdo inconsciente. Uma questão que abordaremos melhor no capítulo 7. E seu parecer era que a abdução se tratava de um sonho e não de evento real. Tal visão não teve impacto algum diante da crença popular em UFOs de outros planetas, nem na noção comum, embora incorreta, de que a regressão hipnótica reproduz exatamente os eventos vividos no passado. Apesar de tudo isso, levou muito tempo até a experiência do casal Hill exercer forte impacto fora do estreito segmento da comunidade ufológica. O caso surgiu em um momento em que o UNICAP, o mais prestigioso de todos os grupos de estudo ufológico respeitáveis, se recusava a lidar com o avistamento de UFOs que envolvessem ocupantes, pois tinha medo de ser associado aos contatados. O que levou o caso à atenção nacional, assim como tudo mais na história dos UFOs, foi sua transformação em um fenômeno de mídia. O trabalho ficou por conta do jornalista John Fuller, que ficara interessado no fenômeno UFO alguns anos antes, depois de uma série de avistamentos notáveis de objetos aéreos brilhantes na cidade de Seacoast, New Hampshire, em 1965. Seu livro excitante e agradável de ler, Incident at Exeter, tornou-se um best-seller e o caso Hill era um prato cheio para uma segunda parte. The Interrupted Journey foi publicado em 1968 e eclipsou o predecessor, tornando-se um dos livros publicados em 1960, tornando-se um dos livros sobre UFOs mais influentes da década, tendo recebido várias ofertas para o cinema. Um filme de televisão intitulado The UFO Incident, estrelando James Earl Jones, foi ao ar em 20 de outubro de 1975. Muitos dos detalhes da abdução original foram alterados no filme. Notadamente, os extraterrestres descritos por Betty Hill, que tinham cabelo preto e nariz do tipo Jimmy Durant, foram substituídos por criaturas esqueléticas, sem cabelo, com a pele cinza, cabeça grande e olhos grandes oblíquos. O enredo básico do livro de Fuller, porém, permaneceu no filme. Logo vieram as reações do outro lado da controvérsia. Robert Sheffer, membro do Cisco, que começava a conquistar uma reputação entre os defensores da hipótese nula, publicou um artigo no ano seguinte em que insistia que o casal Hill confundiram o planeta Júpiter com um disco voador. Essa explicação não foi aceita, exceto por aqueles que já acreditavam na hipótese nula, mesmo porque a única evidência citada por Sheffer para sua teoria era de que Júpiter se encontrava mais ou menos naquele setor do céu na referida noite. Muitos entusiastas do fenômeno UFO também sabiam que a Força Aérea responsabilizara o planeta Vênus pelos avistamentos de Mantell em 1948, para depois identificar o UFO de Mantell como sendo um balão teste do projeto secreto Skyhook. Aliás, cada vez mais pessoas sabiam que os defensores da hipótese nula recorriam a planetas para explicar objetos aéreos não identificados, desde os avistamentos de dirigíveis em 1896. Quando Sheffer fez suas declarações em público, porém, mesmo a explicação mais convincente teria sido em vão.
nos recônditos da imaginação coletiva, a narrativa de abdução já ganhara sua forma clássica. Ao mesmo tempo, o fenômeno UFO começava a sofrer mudanças inesperadas. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Eu agradeço então pela atenção de todos e até breve.